Boa noite, querida igreja. Eu sou o pastor Antônio. Mais ou menos o coral. Não ensaiaram a semana toda, é? Você que está em casa, muito obrigado por estar nos assistindo. Que Deus esteja abençoando, te guardando, em especial, todos os domingos, esparramado por todo o Brasil, por todos os lugares, a nossa palavra tem chegado nos seus lares. Muito obrigado por isso. Completando alguns avisos, pode abaixar só um pouquinho o volume, Daniel, por favor. Tivemos ontem, na minha casa, seria bom que eles até ficassem, porque deixaram um arrasto lá em casa, os homens. Se fosse encontro das mulheres, estava tudo arrumadinho, né? Rapaz, mas foi muito bom, viu? Muito bom. Uma feijoada maravilhosa. Que eu estava quase chamando as mulheres. No próximo encontro vai ser misto, viu? Vai ser misto. A feijoada estava deliciosa, muito bom. Inclusive, viu, Henrique? Eu também só fui alimentar hoje mais tarde. Não sei o que colocar nessa feijoada não, mas estava bom demais, né? Muito bom. E eu queria fazer um convite. Nesse domingo, vocês viram um prelúdio do que vai acontecer com o nosso encontro de quarteto. Vai ser um culto de bênção, inclusive pregando pela música. Já terminei o contato com o quarteto, ele estará aqui a partir das 6 horas de domingo e vai ser uma noite abençoada. Nós teremos um musical, gospel, um musical na palavra de Deus, inclusive com pregação para encerrar o mês da família. Então você não pode perder. É um quarteto maravilhoso que estará aqui. Todo ano a gente tem essa promoção com a Memorial Batista de Brasília e também com o irmão Davi, que é o promotor desse encontro de quartetos, e a gente participa dessa jornada. Então já está tudo preparado para domingo, esse encontro de uma noite da família musical com o quarteto Prenúncio. Vai ser uma bênção, não percam. Convide pessoas. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o que é um quarteto, venha domingo, porque vai ser bênção de Deus. Amém? Nesse domingo, nós não teremos a escola bíblica dominical às 9 horas, porque teremos a nossa assembleia. Teremos a nossa assembleia. Mas se não fizer a assembleia, não tem pastor, não tem tesoureiro, não tem secretário e não tem EBD. Então tem que fazer assembleia. Isso é um prenúncio das igrejas batistas, né? Nós trabalhamos democraticamente nas escolhas através das nossas assembleias. 9 horas da manhã, a primeira chamada. Eu quero fazer um apelo para que as pessoas venham, porque é a eleição da nova diretoria. Então, inclusive da decisão da igreja, se o pastor Antônio continua ou não. Então, é domingo, tá? Estamos orando a Deus para que Deus possa dar o melhor encaminhamento para essa igreja. Eu tenho dito aos meus irmãos, principalmente do Ministério dos Homens, como a gente testa. Toda vez que eu for falar homem, vai gritar, Eu tenho falado com outro ministério, que não é o Ministério das Mulheres, que você tem um prenúncio como pastor. E esta é a 4ª igreja que eu estou pastoreando. Qual que é o prenúncio de um pastor? É quando, através da oração pastoral, Deus responde os desafios de estar à frente de uma igreja neste século de tanto desamor espiritual à causa do Senhor Jesus. Eu posso dizer para os irmãos, eu tenho meditado muito nisso e vou repetir.
A igreja é medida pela sua espiritualidade naquilo que Deus está correspondendo à sua direção da igreja. Queridos, Deus já colocou tudo que a gente precisava esse mês para saldar os nossos compromissos, que foi pela fé. Deus já colocou. Então eu vejo que Deus está agindo nessa igreja. Principalmente, não pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade das famílias que estão sendo forjadas aqui no amor de Deus. Isso é que importa. A igreja de Atos, ela crescia nas casas, de casa em casa, no amor de Deus. Igrejas cheias, nem sempre são cheias do Espírito Santo, porque o pastor não consegue falar com as pessoas. Então eu posso dizer com toda sinceridade, Deus está nessa igreja. Vejo pelas quartas-feiras os pedidos de orações, o que Deus tem respondido, as curas. Nessa quarta-feira nós pregamos, na terceira quarta-feira de cada mês, a gente prega sobre cura e libertação. Eu não posso falar às pessoas que vieram depois falar comigo que foram abençoadas na cura e a libertação daquela quarta-feira. Problemas às vezes pequenos, né? Que eu pedi a vocês que entregasse e que abrisse a mão naquela quarta-feira, não foi? E muitos abriram, talvez não com muita fé, mas os que abriram com fé foram atendidos em nome de Jesus. Porque Deus está aqui. Nós estamos criando uma família. E Brasília precisa de igrejas de famílias, para que haja o socorro familiar, para que haja o amor fraternal entre nós. É isso que é a igreja. Não é multidões de igreja, gente para todo lado, igreja que tem 1, 2, 3, 4 cultos. Não, nós temos aqui um culto só, mas é feito com amor e com a presença do Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Por isso eu convido para a gente concluir o nosso mês da família, porque nesse próximo domingo nós teremos o musical e não teremos a pregação do pastor, e sim dos nossos visitantes. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, que está no livro de Salmos. Salmo de número 127. Nossa irmã Valéria falou sobre o Salmo 128. E nós vamos falar sobre o Salmo 127. Pedir desculpa aos irmãos, porque parece que o telão acompanhou a questão que houve no olho do pastor, né? Então hoje está funcionando só um olho. Só o olho de cá. Mas graças a Deus o meu olho, viu, Valéria? Está 90% já, graças a Deus. Estava zerado, né, gente? Estava cego. E Deus está devolvendo a minha visão, graças a Deus. Glória a Deus. Por isso que Deus está aqui. E vai resolver outras coisas também, em nome de Jesus. Você abriu sua palavra, que está em Salmo 127, de 1 a 5. Esse salmo é de Salomão. Quando o salmo é de Salomão, ele sempre trata de sabedorias. E esses salmos, a partir do Salmo 120, até praticamente 133, até mais ou menos 135, são chamados salmos de ramagem. Que são salmos de ramagem? São salmos que são cantados quando os judeus estavam caminhando. Então eles iam cantando, declamando com harpa e outros instrumentais esses salmos. Então salmos são cânticos. Amém? Diz assim a palavra maravilhosa do Senhor Deus que foi dada a Salomão. Nós estamos falando de família. Nós estamos falando de família vivendo a palavra de Deus. Deus dentro da família, através da palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, ou seja, que você conquistou, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, quem está com Deus não precisa preocupar com o trabalho, porque Ele coloca o pão de cada dia na nossa casa. Herança do Senhor, olha que maravilha, são os filhos, que maravilha. O fruto do ventre, seu galardão, ou seja, seu presente. Os filhos são presente de Deus. E eles são como flechas na mão do guerreiro, e assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua alforja. Não será jamais envergonhado quando pleitear com os inimigos, estarão à sua porta. Glória a Deus. Senhor, Tu me deste essa palavra escolhida pelo Espírito Santo de Deus para concluir o ministério da família nesse mês de maio. Abra agora os nossos corações, as nossas mentes, para que essa palavra possa atuar, modificar, e ao sairmos daqui, sairmos com uma nova visão, uma visão da Sua palavra nas nossas famílias. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuando nesse mês de maio, sobre vivendo a palavra de Deus na família, nós vamos refletir que ao longo de toda a existência, a partir do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento, Deus tem conduzido orientações na nossa família através da sua palavra. Mas o que tem acontecido é que, na maioria das vezes, as pessoas não estão cuidando das famílias de acordo com a palavra de Deus. Por isso, estamos nesse período de um desajuste mundial, um desajuste na terra sobre famílias, como estão maltratadas, como estão sendo invadidas, como as famílias estão sendo alvos do poder do inimigo, que aproveita brechas, aproveita vacilos e acaba entrando dentro das nossas casas de maneira sorrateira, de maneira sem a gente perceber, e quando a gente acorda, a família está doente. Desde o Antigo Testamento, Deus tem colocado palavras, manifestado na concepção de estar presente nas nossas casas, nas nossas famílias. Deus tem operado desde o Antigo Testamento. Um exemplo, a gente pode ver que na configuração de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foram usados por Deus, Deus usou a família de Noé, Deus usou a família de Josué, Deus usou Davi, Deus usou Salomão, até o período que ele perdeu a sabedoria para entrar no pecado. Mas Deus estava ali presente. E a gente fica percebendo que esses patriarcas tinham uma responsabilidade de passar de filho para filho, de neto para neto, de bisnetos, todas as gerações, o ensino daquilo que Deus deixou através de Moisés, que é o Deus único, o Deus que cura, o Deus que ensina, o Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas na terra. E isso tinha que ser guardado, tinha que ficar fixado nas famílias que comprometeram seguir o monoteísmo, um Deus só. Por isso que é importante a gente verificar que essas pessoas foram pessoas de sucesso. E as gerações foram passando de gerações em gerações de sucesso. E essas pessoas ficaram comprometidas, passando de geração em geração os ensinos de Deus. E se fortaleciam. E jamais eram abatidas.
E quando passavam por tribulações, passavam por provações, elas se restauravam em cima da palavra de Deus pela fé. É isso que nós queremos moldar nas igrejas. Em especial, essa é a visão do pastor Antônio para essa igreja. Moldar famílias na palavra de Deus. Não em grandes quantidades, mas com qualidade de vida de cada pessoa que aqui está. Para que ela tenha um amor, para que ela tenha a correspondência com seu irmão, para que ela possa perdoar seu irmão, para que ela possa ajudar o seu irmão, para que ela possa entrar na casa do seu irmão e conhecer que é um componente de uma família da Igreja Batista no Lago Sul. E nós seremos vistos como a igreja acolhedora, uma igreja que sabe receber as pessoas, não para que elas não cheguem a nem permanecer aqui, que é muito difícil, mas que ao estar aqui, possam ter a visão que aqui tem um povo de Deus separado. Amém? Aqui tem pessoas que têm fé. Aqui tem pessoas que passam por tribulações, mas as tempestades vão passando, porque somos forjados na criação dos ensinos do Senhor Deus. Por isso que sobrevivemos com a escola bíblica dominical. Eu já disse que muitas igrejas não estão conseguindo fazer mais. E nós aqui temos uma escola fantástica, com várias salas de crianças, de adolescentes, de jovens, porque a nossa visão é esta. Se nós não trabalharmos as nossas crianças dentro da palavra, o inimigo trabalha em outras palavras, a vida delas. Então, esses patriarcas passavam de geração, significando a importância de Deus, gente. A importância de colocar Deus na criação dos filhos. Porque quando cresce já fica mais difícil. E a gente vê que Deus faz provações, como fez com Moisés. Fez Moisés caminhar durante 40 anos com aquele povo. Fez Moisés caminhar de uma forma difícil, porque o povo reclamava, mas durou 40 anos aquela travessia, porque era necessário que durasse 40 anos para que os mais velhos fossem esquecendo aqueles deuses do Egito e os mais novos sendo abençoados no Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a terra. 40 anos para tirar das idolatrias. Por isso que hoje é difícil. Não é possível dar sequência à família. As famílias estão sendo atacadas. E nós temos a obrigação e a missão de fazer com que famílias abençoadas na palavra de Deus recebam até o ataque, mas elas diz que Deus diz: orai e vigiai. Orai a Deus que o inimigo fugirá de vós. Então é isso que nós queremos no meio da família. Reflexões. Como está a nossa relação com os nossos parentes? A começar com os nossos filhos. Então, mas isso precisa ser refletido. E precisa ser cuidado. Precisa ser mudado. Moisés não conseguiu chegar à terra prometida, mas Josué conseguiu. E ele deixa um legado maravilhoso de conquistas da terra prometida. Nesse texto, importante, vem se colocando em toda a Bíblia, também no Antigo e no Novo Testamento, que é aquilo que o salmista Salomão está dizendo: se o Senhor não edificar, não é o significado dessa casa do ponto de vista de Salomão, do ponto de vista da Bíblia.
casa. Naquele tempo, as famílias eram conhecidas como casa. Josué, no final do seu procedimento profético de ter conduzido o povo à terra prometida, ele insiste a partir do capítulo 24 até o final do livro em dizer aquilo que é mais forte que as igrejas precisam. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode o vizinho ser de qualquer confusão religiosa, mas na minha casa nós estamos servindo ao Senhor. E há um fato interessante de Josué, que inclusive foi tema da pregação do pastor Carlos. Josué estava velho, 110 anos, e ele recebe uma orientação de Deus. Quando ele quis dizer para Deus: Senhor, estou aposentando, 110 anos. Aí o que Deus fala para ele, já no final do livro de Josué? Não, ainda tem mais algumas comunidades que você tem que conquistar, que você tem que guerrear. O que fez Josué? Foi, conquistou aquelas comunidades que faltavam para atingir de forma evidente aquilo que estava na profecia, que é a conquista total da terra prometida. Então isso traz para nós um exemplo, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de ter a casa servindo ao Senhor Deus. Temos dificuldades. Às vezes o nosso vizinho está precisando da palavra de Deus, mas nós não temos a coragem de convidá-lo para a nossa casa, para que ele possa ter uma orientação e receber ali um convite. Quem sabe, venha comer um pão de queijo aqui em casa, e ali você dá a palavra para ele, porque as pessoas estão carentes da palavra de Deus. Então eu vejo que essa missão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a base da casa que Deus quer para nossas vidas. Então casa, no sentido prático da palavra, tem um significado importante, porque chama-se Bait, casa, mas representa família, representa gerações. Maravilha. E esse sentido bíblico traz um sentido de família e também de morada. Quando a gente vê o Evangelho de João, a partir do capítulo 14, ele disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. Olha que maravilha. Os lugares. Agora também, quando a gente abre a palavra de Deus, que eu gostaria que pudesse você abrir também, João 14, 23, Jesus está dando uma transferência daquilo que Salomão falou. Possivelmente, ele está falando aquilo que Salomão queria falar em João capítulo 14, 23, quando a palavra de Deus disse: se minha irmã guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Olha que maravilha! A casa tem que ser morada de Deus, tem que ser a morada de Jesus, porque quando a gente vê lá em Apocalipse, eu vejo que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro na tua casa. Mas as pessoas estão fechando as portas para Jesus. Por isso que as famílias estão deteriorando. Filhos, confusões. Deus está batendo na porta dessas pessoas e eles não abrem a porta para que Deus entre nas casas. Deus quer fazer morada na nossa casa. A nossa casa tem que ser uma casa ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Essa conexão de Jesus com Salomão é importantíssima. E a gente vai continuando aqui no Salmo 127. Ele vai limitar já no versículo a importância
de ser o Senhor, o edificador, o construtor da casa. Quando Deus não constrói a nossa casa familiar, os alicerces são podres, os alicerces são fracos. E Salomão está aqui dizendo, se o Senhor não edificar a sua casa, não adianta você ficar fazendo tudo que você está fazendo não, querido. Salomão fala, se o Senhor não edificar a casa, então trabalhos que edificam. Quem tem que edificar a casa não somos nós, é o Senhor que tem que edificar as casas através de nós. Isso começa desde a educação dos filhos. Queridos, são a gente lições importantes, porque Jesus disse que essa casa ele vai fazer morada. Por isso que ele é construtor. A gente caminha nesses salmos, a gente pode tirar mais lições de como viver as nossas famílias na presença de Deus. Ele continua trazendo agora de uma forma ampla. O salmista traz para as cidades. O Senhor está guardando a casa. Mas se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar Brasília, pouco importa a segurança de Brasília. Pouco importa qualquer cidade. Por que Salomão está falando isso? Porque as cidades do Antigo Testamento eram muralhas, tinham cercas, porque eram conflitos e invasões sempre. O Antigo Testamento é um Antigo Testamento de conflitos. Mas há uma palavra em Jerusalém, que é a cidade luz, ela jamais sofreria os ataques. Porque quem está guardando até hoje Jerusalém, queridos, é o Senhor Deus. Profecia que está em Jeremias, profecia que está em Isaías, profecia que está em Miqueias, Malaquias, todos os profetas. Nesses salmos, tiramos lições da presença de Deus nas famílias e na cidade onde a gente está morando. Se Deus não guardar Brasília, aí pode trabalhar os políticos para fazer o que quiser. Se não for de Deus, se Deus não estiver presente, nada vai para frente. Nada vai para frente. Por isso que é importante. A célula espiritual começa na família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O construtor tem que ser Deus. O edificador, o engenheiro da obra da nossa família tem que ser Jesus. E no final, olha que interessante, como que os salmos vão trazer conotações com a pregação de Jesus. Lá no livro de Mateus, nos primeiros capítulos daquilo que Deus trouxe para Jesus dizer ao mundo, que são as bem-aventuranças. Lá em Mateus capítulo 7, se puder colocar na tela, versículo 24 e 25. Olha que Jesus traz essa edificação de Salomão para um contexto de uma parábola. O que está escrito? Preste atenção, queridos. Todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram como ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque ela fora edificada sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus. Se o Senhor não construir as nossas famílias, não for construído na rocha, primeiro vento que dá já leva tudo. Famílias sendo destruídas por pouca coisa, por falta de relacionamentos, por brigas financeiras, materiais. Isso traz desavenças, não traz união, não traz a paz. Mas quando a casa é
por Deus, quando ela tem esse contexto da espiritualidade que Deus está naquela casa, a gente sente a paz. O mais importante de hoje é que a gente tenha paz na nossa família. Eu tenho recebido pedidos de orações e orações. Pastor, ora para alguém da minha família que está criando confusão. Ore por alguém da minha família para que ela se converta. Mas a gente não pode acreditar em orações somente. Nós é que temos que orar. Nós é que temos que dobrar o nosso joelho. Não desanimar. Não perder a esperança. E jamais desistir. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A família tem que ser a base da edificação. É aquilo que Jesus está confirmando. Casa sobre rocha. Ela torna-se sólida. Pode vir a tempestade que houver. Pode vir o vento mais forte. Pode vir a chuva mais forte. Mas sendo edificada na palavra de Deus, ela se sustenta e tudo passa. Tudo passa. Queridos, eu prezo muito para pregar sobre família. Porque eu acho que, e tenho certeza, que quando a gente consegue restaurar famílias, a gente está fazendo o bem. Mas eu vejo também que tem coisas impossíveis ainda para acontecer. Deus tem dado visão que a gente não pode desistir. Às vezes está faltando dobrar o joelho por causas impossíveis da família. E Deus vai trazer de volta tudo aquilo que você está pleiteando, que até hoje não conseguiu. O tempo de Deus é diferente. O salmista, ele apresenta uma comparação importante com aquilo que é a fala de Jesus. A casa tem que ser construída sobre rocha. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a cidade, se a cidade não for de Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nada adianta. Por isso que há essa turbulência, guerras, pessoas querendo ser dono do mundo. Dono do mundo é Deus. Ele que é o construtor. Ele que é o edificador. Jerusalém, eu tenho um carinho muito especial por essa cidade. Porque já passou por tantas tempestades, tantas guerras, tantas invasões, tantas destruições. A última aconteceu nos anos 70, depois de Jesus, quando o imperador romano Tito invade aquela cidade e acaba com tudo. E até hoje o templo do Senhor Deus não foi restaurado. E diz a profecia que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela está amarrada na construção do terceiro templo. Porque o primeiro templo foi construído por Salomão, com toda a riqueza, ouro, prata, e foi destruído por Nabucodonosor. Depois vem o período persa, que hoje é o Irã. E eu tenho dito aqui que os persas nunca foram inimigos de Israel. Quem é inimigo de Israel são os radicais e atolás, que construíram uma nova política contra o mundo através de uma bomba atômica ou 2 ou 3 que estão guardadas nos solos do Irã para tentar negociar com o mundo o petróleo, as riquezas. Mas o persa nunca foi inimigo de Israel, porque Ciro concedeu a libertação daquele cativeiro para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. E eles voltaram. Neemias e Esdras construíram o templo, porque o templo era a referência do tabernáculo. Desde a saída do Egito, Deus se fazia presente no tabernáculo. E no período judaico, Deus se faz presente no templo, com a construção do templo. Mas agora, na era Jesus, Deus se faz presente através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Nós
não necessitamos do templo material. O templo está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Por isso que famílias que têm o Espírito Santo de Deus, elas são guardadas por qualquer tipo de invasão. E se invade, o Senhor Jesus liberta e salva. Queridos, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê que lá em Zacarias, não precisa você abrir, Deus prometeu um muro de fogo em Jerusalém para que ninguém pudesse destruir. Vocês estão vendo bombas atravessando hoje para toda Jerusalém, mas não cai na cidade velha, porque é a cidade santa, a cidade do Apocalipse, a cidade onde tudo vai acontecer, no mar, na terra e num local que chama Armagedon, Megido. Estamos estudando na escola bíblica dominical. Jerusalém está protegida. Como deve ser as nossas casas, como deve as nossas famílias. Lá no Salmo 125, também o salmista relata: como os montes de Sião cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca também o seu povo. Famílias são cercadas por Deus, quando você deixa Ele entrar. Mas quando você não deixa, a porta fica fechada. Salomão, no verso 2, ele faz uma preocupação naquilo que eu preguei domingo retrasado. A preocupação de só querer ter, e não querer ser. É o que a gente está vendo hoje. Ter o melhor carro, ter a melhor roupa, melhor tênis, melhor não sei o quê, melhor não sei o quê. E o ser? E o ser? Salomão fala isso. O que ele está falando aqui? Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente engrandeasse aos seus amados. Porque aqueles que não fazem isso, com a preocupação do ter, Deus coloca o pão. Quem é filho de Deus nunca passará fome, porque o Senhor não deixa o justo desamparado. Eu já provei isso na minha vida, e provo todos os dias. Queridos, precisamos trazer a palavra de Deus para dentro das nossas casas. E já vai vendo que os evangelistas, aqueles que seguiram Jesus, por exemplo, em Marcos, tem uma frase importante no capítulo 8, versículo 36, está escrito: que aproveita o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Que adianta ter, se esqueceu da alma? Se esqueceu da parte espiritual? E a gente não pode ensinar os nossos filhos nesse contexto, porque um dia a gente vai faltar. E quando a gente faltar, qual que é a continuidade desse filho? Qual é a herança que nós vamos deixar para ele? A educação, a criação dentro da palavra de Deus, que é o melhor contexto. Filhos criados na palavra de Deus dão trabalho? Dão menos trabalho. Todo filho dá trabalho. A gente deu trabalho para os nossos pais. Prepara aí o Siãozinho que está vendo, viu, Rick? Vai dar trabalho. Mas é bom. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Os filhos são herança do Senhor. Seu galardão. O que é galardão? Presente. Deus dá os filhos como presentes. São presentes nossos. A gente tem que cuidar bem deles. Eu disse aqui já, eu perdi meu pai muito cedo. E tive que me virar. Depois, a minha mãe foi mãe e pai. Com muita dificuldade. Passamos dificuldades. E eu caí no mundo. Então aquilo que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com meus netos, que aconteça com a minha filha, que aconteça com a igreja.
Por isso que eu posso, com meus cabelos brancos, dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor Deus. Porque nós já passamos tantas dificuldades. Mas hoje, pela fé, a gente está aqui. Vocês sabem o que tem acontecido com o pastor Antônio já há 4 meses de Calvário. Mas é um Calvário tão pequeno que está tudo saindo em nome de Jesus. Pode mandar o que for que Deus tira. Deus está tirando. E vai tirar em você também. Basta que você creia que Jesus pode. E Ele pode. E Ele é poderoso. Os filhos são dávida de Deus. Ele é a responsabilidade da nossa criação. Não preocupe com herança de dinheiro que você vai deixar para o seu filho, não. Eu já disse também que os enterros não tem carro forte, levando aquilo que o cara ganhou. O carro novo, que às vezes estaciona aqui, desrespeitando o nosso estacionamento, vai ficar tudo aí, meu irmão. Não adianta você querer invadir nosso estacionamento aqui, não. Deixa para lá. Deus está cuidando. Deus cuida. Tudo vai passar. O pó volte à terra e o espírito a Deus que deu. Então nós temos que preocupar com o espírito. Não é com a matéria. Não é com a joia. Mulheres com joias são bons. São importantes. Vaidade. Tem que ter vaidade. Vaidade das vaidades. Quem não tem vaidade não será vaidade. Mas não é importante. O importante é a paz em casa. Não desista. Não desista. Não deixe Deus sair da sua casa. E finalmente, queridos, essa palavra que está no versículo 4. Salomão vai comparar os filhos com uma arma de guerra. Eu convivi muito tempo com os índios, e a arma de guerra deles, lá no sertão, lá na aldeia, lá na floresta, porque muitos hoje têm outros tipos de armas, né? Eram as flechas. E às vezes o pai ensinava para o filho como fazer a flecha. Não pode ser qualquer bambu, tem que ser um bambu forte. Por isso que saiu esse ditado aí, que às vezes acho que um procurador da justiça falou, que enquanto tiver bambu, lá vai flecha, não foi isso? Ele falou isso. A flecha tem que ser aparada, porque senão ela perde o alvo. E Salomão está falando o quê? O que Salomão está falando, queridos? Os filhos têm que ser como flechas na mão do guerreiro, para que eles possam aqui atingir o alvo. Porque se o filho tem uma flecha torta, o alvo não vai ser alcançado. Olha que coisas maravilhosas que o salmista traz para a nossa família. Mas a gente não pode desistir. Nós não podemos jamais desistir. Ajoelhar, orar, para que Deus, que está na sua casa, eu tenho certeza que Deus está em todas as casas aqui. Eu estou falando com autoridade pastoral. Mas às vezes tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. E essas coisas que você não pode desistir. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, ele é abrangente. Queridos, as flechas na mão do guerreiro tem que ter um alvo. E os filhos têm que ter esse alvo. Tem que ser flechas preparadas, filhos preparados. Dá trabalho? Dá. Principalmente quando é adolescente. Porque os adolescentes acham que são dono do mundo. Não são. Quem é dono do mundo é Deus. Os adolescentes têm o ímpeto de sempre ter. Mas eles não podem ter. Tem que ser primeiro para depois ter. Mas depois, quando casa, é que vai lembrar: não, papai falava isso e eu não escutei. É assim que funciona, mas você tem que falar. E deixa ele se virar. Certo, jovens da igreja BLS? Eles não têm grito, os jovens não têm grito. Eles trabalham com... É no silêncio. Diferente dos homens que nem...
Tá difícil, né, Valéria? Toda vez que a gente cita esse nome... Hein? E as mulheres? Poderosas. Quero morrer amiga de vocês. Família, gente. Vocês são a família do pastor Antônio e da Val. A Val está lá nos assistindo, tenho certeza. A gente estava saindo para vir para cá, mas a Laila não passou bem, aí teve que voltar e está lá nos assistindo. Família, eu dou graças a Deus de ter uma esposa que me ajuda muito, certo? Ela às vezes não aparece, você viu no encontro dos homens, nas horas de trazer o café, estava lá. Na hora de trazer a sobremesa, e não ficou nada, Valéria, limparam tudo. Meu Deus, como diz um pastor, meu Deus, que bom, né? Mas foi uma tarde de família, né? Uma tarde de família, maravilhosa, né? A gente precisa fazer isso mais. Queridos, essas flechas vai de tudo aquilo que Salomão falou no Provérbio 22, versículo 6. O que é essa flecha? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará. Ah, pastor, eu estou precisando de um livro de autoajuda para criar meu filho. Não precisa não, querido. Vai, um livro que chama SUS. A palavra SUS é lá no Ministério da Saúde? Não, Sistema Único de Salvação. O que é isso, pastor? A Bíblia, meu irmão. A Bíblia é o Sistema Único de Salvação, é o SUS. Não adianta querer pegar essa palavra, porque está registrado no cartório com o nome do pastor Antônio, tá? Agora, se quiser emprestado, eu empresto. Eu não sou ambicioso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, vai tudo perdido. A casa tem que ser casa de bênção. Tem que ser aos pés da cruz.